A gente precisa entender em que ponto nós estamos nessa caminhada. Se a gente olha sempre para o negativo, sempre para as dificuldades, ou se a gente olha para o positivo e para as possibilidades. Porque se a gente focar só no negativo, isso vai tomar uma proporção muito maior do que realmente é. E olha só o que acontece no texto. Os homens que tinham ido lá falaram assim: não, nós não podemos atacar aquele povo é mais forte do que nós. Eles começam a se ver como vítimas, como menores. E a gente está vivendo um tempo tão chato, é um tempo chato, e todo mundo é vítima, todo mundo ai meu Deus, não deu certo por causa disso, mas eu cresci num ambiente assim, mas eu sou pobre, eu sou amarelo, eu sou branco, eu sou preto, eu sou isso, eu sou aquilo, um monte de vitimismo chato, e as pessoas ficam olhando para os inimigos, para as dificuldades, como se sempre fossem maiores do que a própria pessoa. E eles espalham esse relatório negativo para toda aquela comunidade. Eles dizem assim: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Aqui, o que esse povo está fazendo eles estão externando aquilo que já estava dentro deles. Eles se viam como gafanhotos, eles se viam inferiores, eles se viam pequenos demais aos seus próprios olhos e acabaram contaminando o povo com esse relatório. Eu não acredito que eles foram vistos pelos inimigos. Eles foram como espias. Eles foram lá na moita, né? Chegaram lá, ficaram de longe observando aquela terra, observando o povo. Eu não acredito que os inimigos os viram e assim, lá, aquele bando de israelitas são pequenininhos, são gafanhotos, vamos esmagar esses gafanhotos. Eu não acredito que isso aconteceu. Eu acredito que eles estavam tão adoecidos em relação à autoimagem, a essa noção de si mesmos, que eles contaminaram toda uma nação. Lá em Provérbios fala que assim como o homem se vê, assim ele é. E você tem se visto como? Você se vê como gafanhoto ou você se vê como um conquistador de gigantes? Você se vê como um filho de Deus que está apto para viver as promessas de Deus para você? Ou você se vê como um gafanhoto que, independente daquilo que o Senhor falou, você não consegue acreditar nisso? Esse povo estava vivendo dessa forma. 12 homens foram espiar a terra, 10 trazem um relatório negativo, 2 trazem um relatório positivo. Você estaria em qual time? Você seria parte daqueles que trazem relatórios negativos ou parte daqueles que trazem relatório positivo? Porque se a gente não é parte da solução, a gente é parte do problema. Das duas, uma. Ou a gente é parte da solução, ou a gente é parte do problema. E aí, aquele relatório negativo contamina toda aquela comunidade, todo aquele povo fica angustiado com aquilo. E o texto continua dizendo, no capítulo 14, que naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Olha o ponto que esse povo chega. Eles pensam que é melhor voltar para o Egito. Só que no Egito eles eram escravos. No Egito, eles eram submetidos a trabalhos intensos, forçados. No Egito, eles não podiam adorar ao Senhor. No Egito, as esposas, os filhos eram submetidos a essa escravidão e aos desejos e ordens do faraó. Só que eles estão tão adoecidos que eles acham que é melhor voltar para lá. Eles acham que voltar para aquele lugar é melhor do que estar aqui em liberdade. Porque viver liberdade sem ter clareza de propósito é o mesmo que viver numa das maiores prisões que o ser humano pode viver. Eles estão vivendo essa realidade. Eles estão submetidos a isso.
E eles falam, vamos voltar para o Egito, vamos escolher um chefe que nos conduza para lá. Olha só, eles tinham saído do Egito, Deus levantou Moisés enquanto libertador para conduzi-los a uma terra maravilhosa, mas agora eles, porque receberam essa notícia, olha como que eles foram contaminados com isso, eles nem viram os gigantes, eles nem viram os inimigos, eles acreditaram nesse relatório negativo que chegou até eles, e agora vamos voltar para o Egito, vamos voltar para aquela vida que nós tínhamos. Ei, não faz sentido, cara, você pensar em voltar para a vida antiga, você pensar em voltar para um lugar ruim, não faz sentido isso. E aí o Josué se levanta e fala assim, gente, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, bora para aquela terra lá no Egito, não tem mais nada para nós. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo dessa terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. É entender isso, se o Senhor está conosco, não precisamos temer mal nenhum. O Juliano Som canta isso. Se o meu Deus está comigo, a quem eu temerei? Ou não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Sabe, se Ele está comigo, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Por que eu vou ficar com medo de inimigo? Eu vou passar por cima de qualquer situação, porque o Senhor está comigo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Muito maior é o Senhor que me chamou, que está comigo, que está do meu lado, do que qualquer inimigo que se levante contra mim. Enquanto aqueles homens se viam como gafanhoto e falavam, a gente é pequeno, a gente vai ser esmagado, o Josué olhava para os inimigos enquanto pão. Cara, vamos esmagar esses caras, vamos atropelar, vamos passar por cima. Deus vai nos dar uma grande vitória.